Oi, Olá, bom bom dia. dia. Bom dia, Mariel, tudo bem? Tudo bem? E aí? Bom dia aqui, boa noite aí. Pois é, verdade. A gente tá o quê? A 12 horas de diferença, né? É, Mas aí que alegria te receber. Sim, sim, pode aqui falar. é Ohio, Aqui já é Kombawa, né? Kombawa. Eu morei um ano no Japão, sabia, Nath? Sério? Meu filho nasceu aí, Os dois? só o Pedro Antônio menor. Morei Nossa, em Kawasaki. Nossa, longinho, né? É pra cima, não Do é? lado é do lado de Tóquio, 30 minutos dava de metrô. Ai, que Era legal. tipo o Então já grande era Tóquio, assim, mais. no centro, assim, Ah, ali. entendi. Mais movimentado, Ah, gostei muito. Nossa, uma experiência maravilhosa. Um dos sério? motivos por eu ter aceitado também estar aqui hoje nessa live foi porque eu aprendo muito com a cultura de vocês, então eu sei que vai ser uma entrevista, mas eu vou aproveitar para aprender com vocês também um pouquinho. Sim, nossa, que legal. A gente tá. Eu, né, moro. Sabe que o Japão ele é meio que um cavalo marinho, né? Então eu Aham. acredito que eu estava mais na parte de cima e eu tô no meio, em Shizuoka. Shizuoka, aham, já ouvi falar. Isso. Nunca fui, mas já ouvi falar. É uma cidade com bastante brasileiros, bastante mesmo. É. Inclusive é até mais difícil, né, da gente lidar com tantos japoneses, só mesmo trabalhando na fábrica. Sério? Eu sabia que um dos lugares com bastante brasileira era na Nagoya. É próximo a Nagoya? Isso, eu moro entre Tóquio para cima e Nagoya para baixo, né? Eu moro no meio. Ah, Aí para Nagoya entendi. também é cerca de uma hora e meia, mais ou menos, E tem até muito chegar lá. brasileiro lá, né? Tem. É Pois uma é, mini lá, Tóquio, né? pois é, muito É legal. muito. Eu fui em Yokohama, Osaka, que é onde tem a Universal, é Osaka, né? Isso, isso. É, é, e Nagoya, só esses três. Que legal. Ah, então você chegou aí em Nagoya. Fui, Nagoya. Ah, que legal, que legal. Eu quando eu gosto de ir mais pro lado de Tóquio, que é bem mais movimentado, né? Sim. Também já fui para Osaka por causa da Universal, aí tem aquele bairro movimentado ali, né? Aham. Das Dotonbori. lojas? Aham. Muito Isso. legal. Que bom, mas que alegria de receber aqui. É assim, a Obrigada. gente está fazendo um podcast em forma de live. Tem sido muito abençoador, assim, é um projeto que Deus colocou em meu coração. Embora eu fui com a cara e com a coragem, porque estamos do outro lado do mundo, né? Então, assim, é um pouco difícil, é outra realidade do Brasil, mas é algo que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse fazer algo para abençoar tanto as pessoas do Brasil, todos que forem assistir, mas também que as pessoas aqui no Japão pudesse ter acesso, né? Pessoas influentes que estão fazendo um trabalho relevantes para o reino de Deus e que tem algo a compartilhar, sabe? Então, para mim é um prazer te receber aqui. Eu sei que você tem um testemunho maravilhoso e tem muito a ministrar para a gente. Mas, assim, para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é Maria Batista? Nath, eu costumo dizer que Mariel, antes de qualquer cargo, função, antes de tudo aquilo que eu exerço, eu começo quem eu de fato sou, a minha identidade é filha de um bom pai. Então, eu me descobri quando eu entendi a paternidade de Deus, eu me descobri quando eu entendi a minha identidade nele, muito além de qualquer rótulo, muito além de qualquer coisa que eu estivesse passando. É o momento onde eu tive de fato um encontro com Jesus. Eu já conhecia Jesus, já fazia 4 anos, deixa eu ver, 2015, 16, 17, 18, 19, 4 anos que eu já era cristã, mas eu me encontrei mesmo em Jesus quando eu conheci a minha identidade nele, quando eu estava passando por um processo muito difícil e me sentindo acusada de todos os lados, mas eu encontrei amor no meu pai. E ali ele começou a reafirmar quem eu era para ele, quem ele havia me criado para ser. Então, antes de qualquer coisa que eu exerça hoje, a Mariel ela começa sendo a filha de um bom pai. E a partir disso, depois que eu entendi que essa é a minha identidade, ela é imutável,
independente do que eu esteja vivendo, se eu estou vivendo um momento de sucesso ou se eu estou vivendo um momento de fracasso, eu continuo sendo filho de um bom pai. Neste momento, a Mariel, além disso, ela é mãe do João, do Pedro, da Glória, madrasta do Felipe, da Malu, casada com o Guilherme, já vai fazer 4 anos que a gente casou. É, vai fazer. Releva que a mãe lactante, que acorda 20 vezes durante a noite e que acordou agora para fazer a live, ela ainda, o cérebro ele tá voltando a raciocinar. Mas é isso, em março de 2021 a gente casou, então em março de 2025 vai fazer 4 anos, tenho 3 anos e meio. Hoje a gente trabalha com jovens e adolescentes. Eu sou ali a auxiliadora idônea do meu marido nesse ministério de jovens e adolescentes, mas tem um chamado muito grande e específico para mulheres. E o Senhor tem me levado aí pelos 4 cantos para falar desse amor, para resgatar a identidade de mulheres, mulheres sofridas, mulheres que por algum acidente de percalço aí no caminho acabaram passando por um divórcio, também estão passando por essa crise de identidade, de não saber quem são, de não acreditar mais que é possível um recomeço com o Senhor, que o Senhor está acusando. Foi nesse momento que eu conheci o amor paterno de Deus. Então, tenho vivido grandes coisas com o Senhor. O Senhor tem feito maravilhas em meu meio, assim, na minha casa, na minha família, e também aonde Ele tem nos levado. Que legal. Mas esse entendimento que você teve da paternidade de Deus foi logo no início da sua conversão? Porque você se converteu aos 19. 19, não, foi 4 anos depois. Eu já era convertida, já era batizada, já tinha sido líder de célula, mas em 2019 eu passei por um divórcio, né, do pai do João e do Pedro Antônio. E aí foi ali naquele momento onde, como eu estava falando, que eu me sentia muito acusada, me sentia muito envergonhada por estar passando por aquilo, me sentia rotulada, ia para a igreja com as crianças sozinha, me sentia como se eu estivesse fazendo algo errado, né? Esse lugar não me pertence. Como que eu tô vindo pro culto sendo divorciada? Como que eu tô vindo tendo 2 filhos pequenos sem o pai? Então, assim, uma crise muito grande dentro de mim, uma crise muito grande de identidade. Ali eu conheci o amor de Deus como pai. Então, esse entendimento, embora por muitas vezes durante, né, ali logo que eu tinha me convertido, durante esses 4 anos, eu entendesse na teoria que Deus é pai, que Deus é amor, eu só fui provar mesmo desse amor quando eu precisei ser o mais vulnerável possível e quando não tinha motivos para Deus me amar, sabe? Durante esses 4 anos antes de ter esse encontro com Jesus, eu não conhecia Jesus antes, então na minha cabeça, agora eu conheço, já parei de fazer o que era errado. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu ia para festa, eu não vou mais. Tô me entregando para a obra do Senhor, tô fazendo seminário. Na minha cabeça, tinha motivos para o Senhor ter me perdoado, sabe? Tinha motivos para ele me amar, porque eu estava vivendo tudo conforme mandava. E aí foi um processo onde eu comecei a lutar pelo meu casamento, passar por algumas traições, e sempre buscando no Senhor, sempre sendo a esposa sábia que edifica a casa, e fazia jejum, e fazia campanha. Então, ali eu ainda conhecia Deus, mas eu achava um pouco que era pelas minhas obras. Aí, quando eu estive lá no fundo do poço, onde eu não tinha mais nenhuma obra para oferecer para Deus, que eu tava de fato assim, caída, sabe? No fundo mesmo, não tinha para quem olhar. E aí foi quando o Senhor estendeu a mão para mim e me resgatou. E assim como ele fez com o filho pródigo, sabe? Ele foi me trazendo de volta a minha dignidade. Nossa, glória a Deus. Que história, hein? Mas assim, para entrar um pouco nessa parte que você falou, né? Que você passou por um momento difícil, que foi o divórcio do seu primeiro casamento, né? E eu acredito que você deve ter lutado muito para isso, como muitas mulheres estão lutando, né? Porque, claro que casamento é um conjunto de dois que se formam um, porém, ainda continua que quando um não quer, não tem como dois ficar unidos, né? Mas assim, tirando pela sua história, né?
Assim, a gente tem visto que muitas pessoas, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque casamento é renúncia, casamento é todos os dias se dedicando um ao outro para fazer o outro feliz, né? Mas a gente vê que hoje em dia tem muitas pessoas sofrendo, só que parece que só olha o erro do outro. E tudo que, assim, às vezes precisaria ser enxergado é que eu preciso mudar, sabe? Se eu tomar isso na mente que eu preciso mudar, muita coisa no casamento vai ser mudada. Tanto é que muitas pessoas, elas que tratam, lidam mais de perto com restauração de casamentos, falam, né, que não há restauração de casamento, há restauração de pessoas, pessoas sendo restaurado, casamento é restaurado, né? Mas Sim. olhando para isso, você acha que assim, teve alguma coisa que você percebeu, embora você passou, você lutou, né, para ficar no casamento, e como eu já ouvi você dizer que a outra parte não quis continuar no mesmo propósito, mas pessoas que estão nessa situação difícil. Você acha que, por exemplo, assim, para as pessoas que estão nessa situação, o que que você pode dizer? Você acha que teve algum momento que você reconheceu, não, alguma coisa onde eu errei? Peraí, vamos ver aonde começou a sair do eixo. Você percebeu alguma coisa em você que você acha que você fala assim, não, dessa vez eu não posso repetir a mesma coisa? Porque quem sabe alguém esteja passando por isso e às vezes precisa reconhecer, não que seja o seu caso, mas sabe, tá naquela. O que que Sim. você acha disso? Então, eu costumo dizer, primeiro, falar sobre essa questão da luta pelo casamento. Como eu nunca passei assim por uma agressão física, nada, nem próximo disso, as dores que eu passava era dor na alma mesmo, né? No sentido de estar sendo traída, de descobrir traições, de perdoar, e enfim, essa era a dor que eu sentia, mas eu já falei inúmeras vezes que eu não teria saído dessa situação. Porque para mim casamento é para sempre, então eu tava lá para lutar, eu me entreguei para que desse certo. Então, quando veio o pedido de divórcio, eu me senti muito fracassada por ter aguentado tantas coisas e não ter dado certo na minha concepção. Agora, uma coisa que eu sei que eu fiz e que isso pautou, inclusive, o meu namoro com o Guilherme, com o meu marido, para que não houvesse esse erro de novo. E aí eu vou contar essa história para vocês, porque foi como tu disse, é muito importante que a gente reconheça onde a gente errou, principalmente para não reproduzir, né? Então, se a pessoa já passou por um divórcio, é importante que ela olhe para trás e veja onde ela errou naquele casamento antes de querer um novo relacionamento, antes, porque a gente vê muito isso, né? Eu recebo muitas mensagens de mulheres que acabaram de passar por um divórcio, tem 3 meses que assinaram o divórcio, que o marido saiu de casa, e elas já estão preocupadas com o próximo casamento. E assim, primeiro que Deus ele criou para ter um casamento, né? Então, a gente precisa primeiro entender o que que aconteceu naquele casamento, se de fato não tem restauração para aquele casamento, antes de ficar pensando em qualquer outra coisa. E esse foi o trabalhar de Deus comigo. Quando eu conheci o Guilherme, foi no momento onde eu não pensava em nenhum momento em ter um novo casamento. Eu falava para Deus, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor quiser restaurar aquele casamento, restaura, libera perdão no meu coração. Se o Senhor quiser que eu fique a minha vida inteira sozinha, só te servindo, amém. Se por acaso o Senhor tenha um novo relacionamento, que seja alguém que ame a Cristo em primeiro lugar, para que saiba me amar como Cristo amou a igreja. Então, assim, hoje eu vejo que tem muito essa ânsia de agora ninguém vai me querer, porque eu tenho filho, porque eu sou divorciada, nanana. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e tu tocou num ponto muito específico, é reconhecer onde foi que eu tive a minha parcela de culpa. Porque independente do erro do outro, que pode ter sido infinitamente maior do que o nosso, a gente pode ter cooperado para que tenha chego num estágio daqueles. No meu caso da traição, eu acho que não tem nada que a gente falte que faça com que o outro nos traia. Eu acho que isso aí já é sobre o outro, já é sobre, né? Mas o sentido do divórcio em si.
Quando eu e o Guilherme a gente começou a conversar, a gente se encontrou a primeira vez em São Paulo como amigos, e ele estava me fazendo várias perguntas, e como não era um encontro romântico, para mim eu estava conversando com um amigão meu, então eu fui super conversando com ele, abrindo as situações e tudo. E aí ele me perguntou: onde tu acha que tu errou no teu primeiro casamento? Ele me fez essa pergunta no nosso primeiro encontro. E aí eu já tinha refletido muito no que tinha acontecido nos meus anos de casada, e eu falei pra ele: olha, Guilherme, eu errei muito em ter sido permissiva, porque a gente atrela a esposa sábia que edifica a casa a uma mulher que aceita tudo, a uma mulher que se cala, uma mulher que não fala. E eu tenho descoberto que, na verdade, a sabedoria é o falar com sabedoria. Não é o se calar somente, guardar tudo e o outro achar que. Porque às vezes, nesse se calar, nessa falta de posicionamento, a gente está passando até uma indiferença pro outro. Então, quando havia traição, quando eu descobri alguma coisa, ao invés de eu ir e tentar entender e resolver, eu guardava para mim. Eu ficava quieta. Eu não falava que eu sabia. Eu começava a tentar compensar de outras formas. Então, ele saía de madrugada, quando ele voltava, tinha janta na mesa. Eu tentava ser melhor do que a traição, sabe? Eu tentava me colocar numa situação para que ele não viesse a me trair mais, ao invés de tentar resolver com sabedoria. Claro, hoje eu olho para trás, eu vejo a imaturidade que eu tive em lidar com essas coisas, porque nem minha pastora não sabia o que eu passava. Ninguém sabia. Minha mãe não sabia. Então, Você assim, eu morava passei aqui? muito. Nesse período, eu sofri a primeira traição em Campinas. E aí, na gravidez do nosso primeiro filho, foi ali um primeiro momento onde veio o primeiro pedido de divórcio, né? E aí a gente foi para o Japão. No outro ano a gente foi para o Japão. Lá houve um movimento muito bom, muito positivo no casamento, principalmente porque a gente estava fora, então assim não tinha uma rede. A nossa casa era o Porto Seguro. Só que aí no outro ano, 2018, eu voltei para o Brasil. A gente estava morando em Salvador e ali foi o momento onde ele assim nem escondia mais, sabe? Ele já tava tipo, tanto faz, não é? E o que eu digo sobre tentar compensar e não se conhecer em Jesus é isso. Porque aí eu tinha um filho de 10 meses, eu fui me preocupar em fazer lipo, em trocar silicone, em fazer coisas para tentar fazer com que o outro não me traísse, entendeu? O que na verdade o que eu precisava ter feito era ter me posicionado como uma esposa que quer lutar pelo casamento, que chama o marido, que conversa, que fala: olha, o que está acontecendo? Vamos fazer uma terapia de casal, vamos buscar um aconselhamento pastoral. Não, eu não fiz isso. Então, assim, eu me calei, eu fui omissa perante tudo que estava acontecendo. Então, o meu maior erro, eu tenho a plena convicção que foi essa permissividade. Foi ir pro joelho no chão e jogar para Deus uma responsabilidade de um relacionamento que é construído aqui na Terra, sabe? Então eu esperava muito até o último momento que Deus ia descer aqui na Terra e ele ia mudar a pessoa, ele ia mudar o cenário, ele ia fazer. Mas eu não me movimentei cooperando com o Senhor em relação a isso, sabe? E aí, essa conversa com o Guilherme aconteceu no nosso primeiro encontro. Ele me perguntou, e eu falei: eu fui muito permissiva. Ok, passou um mês de oração, que a gente orava todos os dias, de madrugada e etc. Aí ele foi para Porto Alegre me pedir namoro. Aí a gente começou a namorar. Nisso, a gente teve um retiro, o primeiro retiro. E aí eu fui pro retiro, e aí eu tava vendo muitos comportamentos assim no Guilherme que se era para ser um namoro para casar, daquela forma eu não queria casar. E aí, como eu já sabia quem eu era em Deus, eu não tinha medo de perder o meu namoro com o Guilherme. Eu não tinha medo de perder o Guilherme sabe? Eu não estava mais tentando me encaixar. Eu queria o que Deus queria para mim. Então, eu não queria daqui 10 anos tá passando por outro divórcio. E aí eu lembro que eu vendo algumas situações, eu fiz uma lista pro Guilherme de coisas que não estavam me agradando no nosso relacionamento. Não eram nada relacionadas ao caráter dele, não eram coisas grandes, mas eram coisas que eu sei que seriam um empecilho no nosso relacionamento.
Então, uma das coisas era, o Guilherme, ele é muito atarefado, ele tem o TDAH dele, muita coisa, e ele me dava muitas ordens. Então, assim, quando a gente se via, porque a gente era namorado, então eu ficava lá no quarto com as meninas, ele lá com os líderes, cada um no seu quadrado, eu tava lá como namorada, mas eu tava lá para servir também, enfim. Só que cada vez que ele me via, ele me dava uma ordem. Ele falava, pega não sei o quê, faz não sei o quê. Não tinha nenhum momento em que eu tava aproveitando para conhecer o Guilherme. Outra coisa que eu botei na minha lista. Eu estou me relacionando com o Guilherme, não com o Guilherme Batista. Eu não quero saber do ministério, do não sei o quê, do blá, blá. Eu quero conhecer com quem eu vou casar, porque eu vou casar com uma pessoa além do ministério dela. E aí eu fui botando coisas dessa na lista. Eu falei, a gente não conversa, a gente não tem tempo de qualidade de tomar um café aqui. Todo mundo na volta, não tem problema, mas sentar, conversar, entender, a gente não tem isso. E fui falando, eu fiz, eu acho que uns 8 itens na lista, entreguei para ele essa lista. E aí no outro dia, e aí ele só levantou, pegou a lista, falou, tá bom. Foi pro quarto. No outro dia eu pensei assim, gente, eu vou acordar, vai ter assim, uma passagem e ele vai estar me mandando de volta pra minha casa, né? Porque eu era acostumada com esse movimento no meu antigo casamento. Se eu questionasse alguma coisa, se eu perguntasse, onde tu tava? Já era o motivo da Terceira Guerra Mundial, de ficar sem falar comigo. Eu era punida, nessa questão de diálogo. Então, era assim, uma semana dentro de casa sem conversar. Porque eu fiz alguma coisa que eu nem sabia o que era. E, na verdade, quem estava fazendo coisas não era eu. Então, assim, foi um processo muito difícil que eu passei. E eu carregava esses traumas. Então, eu ter me aberto, me posicionado, entregado uma lista, já era uma vitória. E eu consegui isso em oração. Porque eu fui reclamar com o Espírito Santo do que eu estava vivendo com o Guilherme, falando assim, Senhor, mas o Senhor tem confirmado tanto, como que eu tô vivendo isso? Porque esse relacionamento. E aí o Espírito Santo me fez essa pergunta. Maria, o que que tu fez no teu casamento para que desse errado? A mesma pergunta. Ele me trouxe à memória a pergunta do Guilherme. E aí eu falei, permissiva. Ele falou, então não seja de novo. E aí foi que eu tive coragem de entregar essa lista e de conversar com o Guilherme. No outro dia, quando eu acordei, a gente foi para o nosso momento de devocional e o Guilherme começou a falar, gente, vocês precisam se relacionar com alguém que queiram que vocês sejam melhor. Vocês precisam se relacionar com alguém que faça uma lista, igual a Mariel fez para mim. Ele falou para todo mundo. Fez para mim falando sobre algo que eu preciso melhorar no nosso relacionamento. E não sei o quê. E aí, naquele momento, eu fiquei assim: meu Deus, ele não tá brabo. Ele não vai ficar sem falar comigo. Então, assim, valeu a pena ter me posicionado. E aí, tá, quando terminou esse momento de devocional, eu fui conversar com ele. E ele falou assim, Mariel, para encerrar esse assunto, eu vou melhorar nesses tópicos. Tem mais alguma coisa para que a gente não precise ficar voltando nisso, que tu queira me falar? E aí eu falei com ele, eu falei assim, Guilherme, na verdade tem. Tu me perguntou o que que eu tinha feito para estragar o meu casamento, e eu falei que eu fui muito permissiva e por isso eu não quis ser de novo. Mas eu nunca te perguntei, o que que tu fez para estragar o teu antigo casamento? E aí ele me respondeu, tudo que tá na tua lista. Nossa, sério? Então, ali foi assim, um divisor de águas no nosso relacionamento, porque a gente decidiu que a gente não ia repetir os erros do antigo relacionamento, sabe? E o meu passo de não ter repetido o erro da permissividade fez com que o meu marido também não viesse a repetir os erros que ele nem sabia que ele tinha cometido. Então, naquele momento a gente viu assim, nossa, não vamos levar os mesmos erros para dentro do nosso casamento. E foi muito, muito impactante aquele momento. Quando ele falou assim, tudo que tá na tua lista, eu pensei, meu Deus, se eu tivesse repetido, não tivesse me posicionado, o Guilherme ia repetir, não saberia, e aí os dois caminhariam para um fracasso, sabe? Mas olha que lindo isso, né? Assim, chegar a esse ponto, eu acredito que é só a transformação no Espírito Santo mesmo, para Com fazer a certeza. gente reconhecer os nossos erros, né? Porque isso é maravilhoso. A pessoa conseguir, até porque você disse que vocês não tinham muito tempo juntos, né? Chegar e poder abrir assim, né? Abertamente e dizer, Sim, olha, eu errei tudo isso aqui. Meu Deus, que maravilhoso. Ah, se todos nós foi. conseguíssemos fazer isso, né?
É, acredito que iria mudar muito o casamento de muitas pessoas que hoje estão enfrentando problemas. E às vezes a gente vê, você tenta ajudar e tal, e as pessoas não conseguem enxergar que há erro na pessoa em si também. E eu já fui muito sim. assim, né? No início do meu casamento, eu sou muito colérica, né? Eu sou muito para fazer e agir, essa coisa de liderar e tal. Então, teve um processo de Deus na minha vida para eu reconhecer que o líder do meu lar é o meu marido, tal. E isso não é fácil, né? Eu acredito que eu só consegui isso também através da oração, do encontro com Deus, de Jesus me transforma, sabe? Trabalha em mim para que eu consiga reconhecer o meu marido como líder da nossa casa. Enfim, é um trabalhar de Deus dia após dia, né? E Com ai, como se a gente certeza. pudesse colocar na cabeça das pessoas, tipo assim, não precisa olhar para o erro só do outro. Eu sei que tem erro dos dois lados, mas tenta começar pelo seu primeiro, que eu acredito que vai melhorar muito, né? E o Eu, diálogo, né, Nath? Eu acho que o que movimenta o relacionamento, o que alimenta o relacionamento, claro, além, né, de Deus, que é a terceira dobra do cordão, e de buscar nele, mas é esse diálogo, é essa intimidade. Porque, assim, eu e o Guilherme, a gente é casado há quase 4 anos, já houveram momentos em divergência de ideias, mas o conversar, o teu diálogo, o ser aberto a reconhecer, o ser aberto em explanar. Muitas vezes a gente espera que o outro adivinhe o que a gente quer. Então a gente vai alimentando, ele não me ama porque ele não senta para conversar comigo. Ele não gosta de mim porque ele só me dá ordens. Ele não sei o quê. Sabe, tu vai alimentando aquela situação e aí o outro começa a ser um monstro que tu tá alimentando dentro de ti e pro outro ele nem sabe o que tu gostaria. Então, muitas vezes, o casamento começa a desconectar e começa a dar errado porque a gente coloca uma responsabilidade sobre algo que nunca foi falado. A gente coloca uma responsabilidade no outro de preencher algo na gente que a gente nem mesmo explanou. Então, esses dias eu fiz uma postagem que eu falava sobre isso. Falava, olha, o teu marido sabe, a tua esposa sabe o que é importante para ti? Tu já explanou isso para ele? Porque às vezes o outro tá errando sem nem saber que tá errando. E por falta de diálogo, tu tá alimentando algo e tá criando um abismo entre tu e o teu cônjuge. E entender que vocês estão jogando no mesmo time e que não são adversários, que não é, ele errou, um ponto para ele. Sabe? Esse distanciamento, essa rivalidade dentro dos lares. São dois contra o mundo e não um contra o outro. Isso é essencial para fazer com que um casamento funcione. exatamente. Eu também tenho essa ideia de que precisa ter muito diálogo, né? Teve uma época que eu cheguei já falando para o meu esposo, falei, olha, se um dia a gente chegasse ao fim, nunca seria por falta de diálogo. Por isso que eu tenho que ter as DR, senta aqui, vamos conversar, nem que a gente É fique uma, ruim, 2 horas, mas mas é a gente bom. precisa É, resolver. Realmente resolve. Mas assim, e para a pessoa que já está nesse problema, já está ali, não vê como sair, não vê saída. E às vezes a pessoa pensa assim, chega, acabou, é melhor separar, né? Se a gente separar, vai resolver tudo. Você acha que realmente a separação. Será que travou? Eu acho que travou. Mariel. Gente, travou. Misericórdia. Acho que deu uma travada, né? Mariel. Vamos ver aqui, gente. Espera só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue continuar, porque o papo tá muito bom e a gente não pode deixar de terminar de ouvir a história da Mariel, que é maravilhosa. O testemunho dela é maravilhoso. E eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Caiu, né? Jesus amado, que luta foi essa? Misericórdia.
Tá, Vamos lá. vamos, pergunta de novo, porque eu não ouvi. Peraí que eu vou tirar do Wi-Fi. Eu tirei do Wi-Fi, vamos ver. Tá funcionando? Tá funcionando? Acredito que sim, né? Tá. Então, você ouviu a pergunta? Não, Quer que eu pergunte de novo? não ouvi. Pode apertar de novo que eu não ouvi. Então, às vezes tem pessoas que já estão, né, nesse problema e às vezes acha que a separação é o que resolveria, né? Ah, chega, acabou, não dá mais, melhor a gente terminar e vida que segue, vamos partir para outro. Você acha que a separação, tirando a parte de agressão, né, as coisas que os abusos, tanto físico, moral, enfim. Tirando essas coisas, às vezes é coisa que precisa só ser ajustada e por incompatibilidade as pessoas acham que a melhor saída é o divórcio, né? Você acha que o separar, tipo, vamos partir para outro e isso resolve tudo mesmo? Gente, eu digo que o Senhor, quando ele nos dá um princípio, a maioria das vezes é para nos proteger. Então, assim, se Deus odeia o divórcio, eu odeio duplamente o divórcio. Primeiro, porque Deus odeia o divórcio. Mas segundo, porque eu passei por um divórcio e eu sei eu sei o caos e as consequências de um divórcio. Então, assim, o divórcio, ele é um pedaço de ti que vai embora. Ele é um luto de tudo que tu planejou viver. Ele é o luto de uma família, ele é o luto de alguém que vivia contigo e que agora não tá mais. Ele é o luto para quem tem filhos, né? Para um pai presente ali todos os dias. O divórcio nunca vai ser uma opção, exceto esses casos que a gente citou. O divórcio nem entra no vocabulário de algo que deveria estar no nosso contexto, porque, como eu disse, se a gente é no mesmo time, se a gente tem uma aliança, a gente vai lutar o resto da vida para fazer funcionar. Existem vários momentos em que a gente tem algum embate ali com os pais, com os irmãos, sabe? E não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, não deixa de ser irmão. Não existe essa opção. Então o casamento deveria ser da mesma forma, não era para existir essa opção. Porque o momento que tu se aliançou com alguém, que tu casou com alguém, é para sempre. Então tu decidiu estar naquele lugar e agora vocês vão fazer funcionar, fazer dar certo. Mas se é para deixar um conselho para quem está vivendo esse momento, que parece que a única saída é o divórcio, é busque ajuda. Sabe? Eu não busquei ajuda. Eu achava que eu dava conta de passar por tudo aquilo sozinha. E eu não dei conta de passar por tudo aquilo sozinha, porque da maneira que eu resolvia, eu não resolvi nada. Então, o meu conselho é lute com as suas armas, tanto espirituais quanto físicas, mas não lute sozinha. Busque ajuda, busque profissionais. A minha mãe, ela é terapeuta, né? E ela tem um foco com grávidas, puérperas, mas ela tem estendido também para mães, e, enfim. E ela tem trabalhado muito, ela tem tido assim testemunhos tão lindos de mulheres que já estavam prestes a separar, que já estavam com o lar destruído, que já estava o marido querendo sair de casa, e esse movimento de reconhecer, não, mas o que que eu tô fazendo também? O que o outro tem esperado de mim que eu também não tenho dado? Como que eu posso levar isso para mesa, para conversar, enfim? E alguém que decidiu buscar um apoio, que não passa tudo sozinha. E a minha mãe tem visto, assim, ela celebra, a minha mãe chora. Minha mãe, ela é melancólica, então ela não consegue não se envolver com a história das pessoas, né? E aí ela fala: Nossa, Mari, mas eu tenho vivido uma reviravolta com uma paciente que antes o marido nem chegava perto dela e agora ele já chama ela de amor. Então, assim, minha mãe celebra essas pequenas conquistas de um casal, sabe? E por quê? Porque alguém decidiu se posicionar e buscar uma rede de apoio, buscar como fazer funcionar, buscar um olhar de fora. Porque, como eu disse, às vezes a gente está alimentando um monstro, tendo discussões aqui dentro da nossa cabeça, alimentando palavras ditas no momento de raiva, alimentando, 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 e aí quando tu vê o monstro tá enorme e tu pensa, bom, não tem como eu combater esse monstro, agora é só separar mesmo. Então, é uma válvula de escape que tu precisa depositar e precisa entender que não é um relacionamento, não é feito só do outro. Entender quais são os padrões que tu tem repetido, o que que tu tem feito que tem cooperado para esse caos dentro da tua casa. Porque, igual eu disse, na minha cabeça
Gente, mas eu tava sendo perfeita, eu tava sendo uma esposa maravilhosa. Chegava, tinha comida, cuidava da casa, cuidava de 2 bebês, sabe? Me cuidava, fazia academia, e fiz cirurgias. Tipo, pra mim, eu não tava deixando faltar em nada. Mas e aí? E o que que eu poderia ter feito mais, sabe? Onde eu poderia ter me esforçado que eu não me esforcei? Enfim, e isso é constante, porque ai, divórcio. Aí começa um outro relacionamento. O outro relacionamento também vai ter desafios. Eu sou uma mulher de Deus, o meu marido é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas nós somos humanos. Então, assim, querendo ou não, ainda há desafios. Não é, agora eu casei com um homem de Deus e deu, agora não tenho mais nada. Claro, não passo por traição, glória a Deus por isso. Não passo por esse tipo de abuso emocional, glória a Deus por isso. Mas eu também tenho conflitos com meu marido. Ah, a gente tá viajando muito. Ah, essa forma não é a forma que corrige as crianças. Ah, tudo é um ajuste e para sempre vai ser assim. Nem eu olho para casais e uma pastora um dia me falou algo que ficou marcado na minha vida, porque ela disse assim, Maria, o casamento vai ser para sempre um aprendizado. Porque quando eu descobri o que o meu marido de 30 anos gosta, ele completa 40. E aí eu preciso descobrir o que que o meu marido de 40 anos gosta. E aí quando eu descobri, ah, não, meu marido de 40 anos, ele gosta disso, ele completa 50. E aí vem outros desafios. E é literalmente isso, sabe? A gente não é uma estável que tá sempre, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente se apaixona. Ah, eu detesto livros. Mas aí do nada tu começa a ler um livro e aí tu cria uma paixão por livros. Então, assim, a vida é isso, o casamento é isso, as fases são assim. E é tudo questão de ajuste, questão de se adequar, questão de baixar a guarda, procurar ajuda e fazer funcionar. O divórcio, ele não deveria ser uma opção. É, voltando àquele assunto do diálogo, eu lembrei, eu acho que foi meu sogro que ele estava falando, ele é pastor também, e um dia um casal foi pedir aconselhamento com ele, que estava quase se separando, e os dois foram lá para conversar, porque, ó, a gente veio conversar para se separar. Aí o meu sogro, tá bom, senta aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Aí um começava a falar, é porque ele. Aí daqui a pouco o outro entrava e, porque ele. Aí não tinha diálogo, né? Aí teve uma hora que meu sogro já começou a ficar irritado. Não, para todo mundo. Agora ela vai falar e você vai ficar quieto. Espera, respira, deixa ela terminar. Aí ela falava. O outro queria, espera que ela vai falar. Aí quando ela terminava, não, agora você fala. Aí o outro falava, não, agora você. Quando chegou no final, e aí agora? Aí o meu sogro, né? E agora? O que vocês vão fazer? Não, tá tudo bem, agora a gente vai voltar para casa. Vai, mas vocês não vão mais se separar? Não, já resolvemos, já Olha aí, conversamos. Ou seja, tá era só vendo? a falta de diálogo. E, e às vezes os dois sozinhos não vão dar conta de fazer isso. Por isso que eu digo que é tão importante buscar ajuda. Porque o papel do teu sogro ali foi de intermediador. Foi de dar a voz a quem tá com coisas entaladas aqui. Porque se E que fosse não em tava percebendo. casa, exato, porque se fosse em casa, talvez ia começar ali aquele diálogo, ah, não quero mais ouvir, ia se trancar, ia pro quarto e ia acabar. Mas ali naquela sala tinha alguém que estava ajudando eles, era alguém que estava fazendo com que eles se aproximassem de novo. Então é muito importante. E eu falo, isso foi um dos maiores erros. Eu pensei que eu era super mulher e que eu ia dar conta de resolver sozinha. Agora, nos jovens hoje em dia, né, sempre vai existir. Os jovens, ele tá tudo eufórico, né? Quero casar, quero, né? Não vejo a hora, 20 anos já acho que tá velho, já acho que passou da hora de casar, então eufóricos querendo casamento. Mas muitos não se atentam no que observar no namoro, e aí entram no casamento e só vão reparar depois que já fizeram a escolha pro resto da vida. Assim, o que você acha passando em relação a toda a sua história, né, com essas experiências que você já viveu, o que você acha de extrema importância que antes de se casar precisa se atentar para isso? O namoro, eu digo que ele é um trailer do casamento. Quando a gente vai ver o filme no cinema, a gente assiste um trailer e mostra várias partes atrativas do que a gente vai viver no filme, né? Então, o namoro nada mais é do que o trailer do que a gente vai viver no casamento. Muitas vezes a gente perdoa muitas coisas no namoro.
E o namoro não é lugar de perdoar coisas. O casamento é. O namoro é lugar de tu ver se tu quer viver aquilo ali ou não. Eu digo porque no namoro eu fui traída. Então eu poderia Tá, ter então, peraí. evitado. Como é no namoro? Eu fui traída. Não, antes você falou que o namoro não é? Não é o momento de perdoar as coisas, é o Tá, momento de se explica um pouco mais. porque exatamente isso. Eu fui traída no namoro e eu perdoei, achando que ia ser uma vez só, que nunca mais, porque era perdão e não sei o que, me reconquistou. E aí eu casei com alguém que continuou me traindo. Então, no namoro, eu decidi perdoar coisas que eram imperdoáveis. E o namoro não é lugar para isso. Casamento é lugar para perdão. Namoro é lugar de tu ter certeza. É isso que eu quero para minha vida. É essa traição. Será que eu estou disposta a lidar isso quando eu não puder mais me separar dessa pessoa? Então, assim, eu tô namorando e, ele parece um homem de Deus, mas eu peguei mensagens no celular dele com outra. É isso que tu quer viver no teu casamento? Eu acho que o namoro, ele é o lugar da gente encontrar os defeitos e falhas e o namoro, ele é para terminar. Eu sempre digo isso para os jovens e para os adolescentes. Namoro é para terminar. Ou termina porque não tá pronto para isso, ou termina em casamento. Então, é para Uhum. isso que serve o namoro. O namoro é para que tu não tenha surpresas lá. Ai, não, eu fui enganada. Muitas vezes, se a gente senta com pessoas que estão passando por um divórcio, que estão passando por situações no casamento, e tu pergunta, tá, quando que começou? Ai, sempre foi assim, no namoro aconteceu tal coisa. Ou então fala assim, não, ele se revelou no casamento. Aí tu vai indo mais fundo. Se revelou no casamento, tem certeza? Vamos buscar. Quando que. E muitas vezes os sinais foram dados no namoro. Hoje em dia a internet tem soltado muitos vídeos, né? Tipo assim, os sinais sempre estiveram ali. E aí aparece, né, no casamento, eles lá brindando, e aí daqui a pouco o marido faz assim, né, na esposa. Ou então, no aniversário, bate a cabeça no bolo. Sabe, coisinhas assim, os Agressivos, né? sinais, exato, os sinais, eles sempre estiveram lá. O que que acontece? Que no namoro, a gente quer tapar o sol com a peneira. E aí, quando tá no casamento, a gente quer tirar a peneira do sol. E era para ser o inverso. É igual aquela Era para no historinha. namoro. Ei, Maria, você já ouviu aquela historinha que fala assim, que a filha fala assim, mãe, meu namorado tá fazendo isso. Mãe, meu namorado é um príncipe, mas aí ele tá batendo na mãe dele. Mãe, mas ai, descobri isso. Aí a mãe fala assim, filha, abre o olho, filha, abre o olho. Ah, mãe, mas ele é assim. Enfim, a filha casa. Aí ela casou, depois ela foi reclamar pra mãe. Mãe, agora meu marido tá fazendo isso. Ela falou, filha, agora você já casou, agora fecha o É olho. exatamente, literalmente isso. Então, é exatamente. O problema é que a gente está invertendo as ordens, porque a gente está desesperado para casar, porque a gente está desesperado, porque a gente não quer perder, porque vai que eu não vou encontrar outro, e não sei o quê, e aí acaba casando errado. E eu sempre digo isso para os jovens também: encalhado não é quem tá sem namorar. Encalhado é quem casa errado. Porque aí, de fato, tá encalhado, vai ficar o resto da vida com aquela pessoa. Então, o namoro é o momento de tirar a peneira do sol, olhar cada furinho, cada defeitinho. Eu dou conta, eu vou conseguir lidar com esses defeitos. É isso que eu almejo o resto da minha vida? Sim. Então, casa. Deus confirmou, tudo certo. Mas às vezes a gente até na nossa emoção fica falando assim, nossa, mas Deus fez, Deus falou, Deus não sei o quê. E às vezes era pura alma nossa gritando por um relacionamento, sabe? Então, o meu principal conselho, deixar um conselho aqui para os solteiros: atente-se aos defeitos, não às qualidades. Porque as qualidades elas vão ser reveladas também durante um relacionamento, na mesma proporção que os defeitos. Então, se atente aos defeitos, aos sinais, às coisas que muitas vezes as pessoas tentam maquiar, mas ninguém consegue maquiar 100% do tempo. As pessoas, algumas falam assim, é por incompatibilidade de gêneros, né? Mas quando a gente ministra também para jovens aqui, porque a gente está fazendo um podcast presencial na igreja, e a gente tratou muito sobre essa coisa do namoro, né? Quantas pessoas estão passando problemas, por exemplo, assim, reclamam porque, meu marido não lembra do meu aniversário, não me dá presente, não me elogia, sabe? O dinheiro dele é só dele, o meu é só meu, eu não sei quanto que ele ganha, eu não posso mexer no celular. E se a gente for olhar, são coisas tão pequenas, detalhes que realmente precisavam ser Corrigido.
do namoro. Isso, exatamente, né? Mas as pessoas cegas pela paixão, por aquela coisa, né, de viver Exato. junto, não observam que no casamento, isso que é extrema, assim, é muito prejudicial, né? Eu costumo dizer que para um casal, os maiores perigos são os pequenos problemas, porque quando a gente se torna um, e os problemas vêm, normalmente o problema, quando ele é muito grande, a gente se une para resolver aquele problema. Mas os pequenos problemas, as pequenas coisinhas são os perigos da separação do casal, né? Por isso que se tiver jovem aqui assistindo que tá doido para casar, gente, se atente realmente para esses pequenos detalhes, né? Que nem, por exemplo, igual no Brasil tem muito. Eu acredito Nath, que é tu me pela dá, cultura. tu me dá licença bem rapidinho, só porque eu ouvi a Glória chorar, só pra eu avisar Gente, vocês não saiam daí, que está sendo maravilhoso. Realmente, essas instruções que a gente está tendo, né, que a gente está Cadê a recebendo Glória? para casamento, para namoro, é muito importante para que, se você não casou ainda, você entre num namoro, num casamento, aprendendo desde já, né, tudo que precisa ser aprendido para ter um casamento maravilhoso. Ai, que Agora, susto. Deu certo. É que eu deixei meu filho com ela na cama, porque ela tava dormindo. E aí eu ouvi ela chorar, cheguei lá e ele não tava lá, mas deu tudo certo. Graças a Deus, ai, tá que tudo bom, bem. graças a Deus. Bom, então, quanto ao namoro, é isso, né? Agora, o que que você acha que, de tudo que você passou, né, de toda a situação ruim que você passou, olha o lindinho lá atrás, você acha que você, assim, uma coisa que você pode olhar e falar assim, não, esse momento de sofrimento eu aprendi algo, ou então eu fiz algo que deu muito certo e eu sei que se outras pessoas fizerem, vai dar certo para elas também, sabe? Um start que você teve, alguma coisa que isso aqui foi a virada de chave. Além dessas que eu já falei, eu creio Uhum. que o buscar em Deus e não se afastar dele. Porque quando eu estava vivendo várias coisas difíceis no meu primeiro casamento, eu me apeguei muito a Deus. Então, como eu falei, era jejum, era oração, era campanha, era culto de segunda a segunda, e enfim. E aquilo me sustentava, aquilo é, me dava para onde voltar, sabe? Me dava um momento onde eu sabia que eu não estava passando por aquilo sozinha, embora eu não tivesse chamado ninguém para viver aquilo comigo, eu tinha a presença de Deus. Quando eu passei pelo divórcio, durante 7 meses eu fiquei afastada da presença do Senhor, porque eu fiquei revoltada com Deus. Na minha cabeça era, o Senhor podia ter feito, o Senhor não fez, porque como que eu era líder de célula e vi vários casamentos serem transformados, mas o Senhor não agiu no meu, e não sei o que, sabe? Eu me revoltei com Deus muito. E aí foram 7 meses, assim, que foram muito pior do que se eu tivesse permanecido fiel. Então eu acumulei muito mais coisa, muito mais tristeza para minha vida por ter me afastado daquele que poderia me ajudar. E aí, quando eu voltei para a presença do Senhor, foi no momento onde eu estava de fato assim desesperançosa com a vida em si. E aí eu falei para Deus, eu falei assim, Pai, antes eu tinha um problema muito grande. Antes eu passava por várias coisas que me sufocavam, mas eu tinha a tua presença. E aí, ali eu tinha paz. Hoje em dia eu não tenho mais o problema. Eu não sou mais casada, eu não passo mais pelas traições, eu não fico mais madrugadas aqui esperando alguém voltar. Mas eu não tenho a tua presença. E não vale a pena viver uma vida sem a tua presença. E aí foi nesse dia de maior angústia na minha alma que eu sabia que eu deveria voltar para a presença de Deus, mas eu já tinha me afastado tanto que eu não sabia mais nem como fazer. Não me achava mais digna de orar, não me achava mais digna de buscar. Então, quando eu reconheci que eu precisava dele, que eu não merecia estar com ele, era 3 horas da manhã e eu fui dar a última arrastada assim no celular. Quando eu abri, era uma live e aí tava falando assim: se você por algum motivo se afastou da presença do Senhor, hoje é dia de voltar. Hoje ele te chama de volta. E começou, e eu entrei só nesse momento e eu voltei para Jesus. E essa live era do Guilherme, meu esposo. Para quem não Então sabe, ali, Guilherme, mais conhecido como Guilherme Batista, né? isso.
e ele fazia lives às 3 horas da manhã. Eu nunca tinha visto uma live dele. E aí, naquele momento de desespero, de falar assim, eu preciso voltar para Jesus, porque é ele que sustenta tudo, foi quando eu voltei para Jesus e conheci o Guilherme. Então, o meu conselho, o que dá o estralo é buscar Deus, não pelo que ele pode fazer. Buscar Deus por quem ele é e não se afastar dele se as coisas não foram da maneira como a gente esperava. Porque um abismo ele chama o outro. Então, eu tô revoltada com Deus. Aí tu vai indo distante e aí tu não consegue mais voltar. Porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta. Deus ele permanece no mesmo lugar, mas a gente vai pecando, 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 pecando. E o meu conselho é, se você pecou, corra de volta pro Pai. E aí ali ele vai te restaurar. Ah, pequei, volta pro Pai. Não se afasta, não se afasta, não se afasta, porque voltar para a presença dele é muito mais difícil. Nossa, eu lembro que uma vez, assim, eu acredito que na beira de uns 20 anos mais ou menos, eu também tive esse desejo, né? De achar que o mundo seria melhor. Meu Deus, mas é incrível como Deus nos apresenta cada canção para cada momento, né? Eu lembro que naquela ânsia de querer sair para fora, e aí eu lembro que do nada, só foi naquela época, eu nunca mais ouvi essa música, que era da Shirley Carvalhais, que falava assim. Vai, arruma os seus bens, as suas malas e vai embora, vai, seus amigos já estão te esperando, a balada já tá rolando. Aí a parte final falava assim: você pode ir, vai, só que eu não vou liberar a minha paz. Meu Deus, na hora Meu Deus. eu me rendo, não vou mais não, porque o que somos nós, né? Sem essa paz, sem a presença de Deus, meu Deus, a gente pode ter tudo, mas se não tiver a É paz e a isso. presença de Deus, nada vai fazer sentido lá fora, né? Exatamente. E é uma paz que só ele pode dar. Não tem onde a gente pode buscar em qualquer prazer momentâneo, não vai ter a paz que só ele pode nos dar. E eu acredito que todos os problemas que a gente vivencia na vida, acredito que com Deus já é difícil, né? Imagina lá fora. Exato. E principalmente nessa pandemia, nessas coisas, a gente via, meu Deus, se a gente às vezes se desespera, imagina quem tá lá fora, como Exato. fica numa situação E eu dessa, né? sempre falo isso, eu falo que os problemas que a gente passa e o povo no mundo passa são praticamente os mesmos. Então, assim, uma crise no casamento, uma crise financeira, uma doença, enfim, são diversos problemas que tanto nós cristãos estamos propensos a passar, quanto quem está fora. A diferença é que nós temos com quem passar esses problemas. Porque quem está Uhum. no mundo está passando por tudo isso e está passando sozinho, mas a gente tem a quem recorrer. E aí eu tenho na verdade são duas palavras que têm me chamado muito a atenção. Ainda vou estudar mais sobre elas para quando tiver a oportunidade de ministrar. Por que a gente viveria lá fora, né? Sendo que Moisés, quando ele fala assim, Senhor, tá, é para eu ir em teu nome, mas quando eu for chegando lá, eu vou falar que o Senhor é quem? Olha o poder de Deus. Ele fala assim, só diga que eu sou. Sou, Meu Deus, é quando eu olho para isso, eu falo, Jesus, nós somos guiados para aquele que se resume dizendo, eu sou. amém. Para quem está ouvindo essa live, quem é contigo é aquele que diz eu sou. Ou seja, a gente poderia ficar horas e horas, noites e noites dizendo quem ele é fiel, ele é poderoso, ele cuida, ele guarda, ele te ama. Enfim, esse não tem como a gente sair e ficar longe, né, da presença desse Deus maravilhoso que diz: só diga que eu sou. O que está com você é o eu sou, meu Deus, é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, Exatamente. a gente sabe que, assim, graças a Deus, né, você achou o seu varão. Você agora já está casada, como você diz, 3 anos e meio, É, né? Mais ou menos. E assim, teve os desafios, né? Que nem você disse que essa. Juntou uma família com a outra, né? Esse conectar de duas famílias. Como foi isso, assim? Porque você tinha que dar conta de recém-casado, né? De um marido novo, uma esposa nova, e aí ter os filhos, e quem sabe alguém esteja passando por isso e não tá sabendo como lidar, né? Teve muitos desafios?
Teve muitos desafios, porque o casamento em si, ele já tem desafio, né, no primeiro ano de casado. A gente já saiu ali do casamento com 4 filhos, então a gente sabe que cada período do relacionamento tem seus desafios. Logo que tem um bebê, tem os desafios. A gente já saiu com 4. Então, assim, já foram vários desafios juntos. Mas, como eu disse, dessa vez eu falei, eu não vou errar da mesma forma. Então, logo no início, a gente já procurou ajuda. A pastora Sara Mendes foi a nossa conselheira. Só um minutinho. Uhum. Desculpa, gente. É Não, porque já deu a hora e aí o povo tá tudo aqui na minha volta. Tá os dois aqui agora chorando. Mas vamos lá, vamos terminar uhum. o nosso raciocínio. Dessa vez a gente buscou desde o início ajuda. Então, a pastora Sara Mendes, eu vi que ela participou aqui das lives, do podcast também. Pastora Sara Mendes, ela foi a nossa terapeuta de casal e Ó, pastora, mentora que nos ajudou quando tudo tava assim, o caos, os primeiros meses de casamento. Ela sentou com a gente, ela, o Célio, que é o esposo dela. Nós não hesitamos em pedir ajuda. Então, assim, olha, tá muito difícil. Eu corrijo de uma forma, meu esposo corrige de outra. Para mim, isso aqui é aceitável de uma criança fazer para o meu esposo, não é? No casamento, a rotina para mim, eu preciso ter refeições na mesa. Para o Guilherme, não. Então, assim, tudo que a gente estava vivendo de caótico, que quando a gente está no meio do olho do furacão, é muito maior do que é. A pastora Sara Mendes, ela ia, a gente ficava em reunião, assim, horas e horas, até resolver o problema. Então, eu sigo dando o mesmo conselho. Procure ajuda. O início de casamento, ele é difícil. Procure ajuda. Ah, mas meu marido não quer fazer. Faça você, sabe? Porque você vai ter que resolver coisas suas para lidar no novo casamento. Então, tem coisas que eram minhas que eu precisei lidar. Então, além da Sara Mendes, que cuidava de mim e do Guilherme como casal, eu tinha a minha psicóloga que cuidava de mim como mulher. Então, as coisas que eu queria falar de mulher, como eu estava me sentindo, não era no momento de terapia de casal que eu ia falar. E aí eu tinha a minha terapeuta que me ajudou muito. E o meu marido foi assim, como eu disse, nós estávamos os dois lutando junto, jogando no mesmo time, então o meu marido não se opôs em nada. E olha que meu marido ele é assembleiano roxo, que ainda existia muito tabu em relação à terapia, em relação, mas ele em nenhum momento se opôs a participar, a ir fazer consulta com a minha psicóloga. Minha psicóloga queria conhecer ele, ele falou, tudo bem, pode marcar. Se for pro nosso bem, eu faço o que tu me falar. Então, assim, ele cooperou e hoje em dia a gente vive um casamento totalmente, se eu posso dizer, totalmente diferente do primeiro ano de casado. Foi graças a Deus e graças às pessoas que ele colocou, os anjos que ele colocou para nos auxiliar nessa missão. nossa, e é lindo, né? Essa família, as crianças, é maravilhoso. Que É bom que. lindo as crianças, olha Oi! aqui, ele eu sou linda, eu sou linda. Ai, meu Deus. Eles estão de férias? Não, eles estudam à tarde. Ah, sim. Então vamos terminar para não atrapalhar eles, né? Porque eles devem estar. Mas aí vamos para a última pergunta para a gente abençoar o povo. No meio de tantas atrações que hoje nós temos e tantas coisas a se fazer, né? Aí você tem tantas atividades no seu dia, cuidar das crianças, ministério, marido, enfim, e as coisas que nos atraem no dia a dia, né? Como fazer para Deus continuar sendo a prioridade? Se Deus não for a prioridade, todo o resto balança. Então, o buscar a Deus, ele não deveria ser assim uma opção. E eu esses dias estava pregando sobre isso, né? Sobre essa questão de buscar a Deus independente. A gente deveria dar primeiro para Deus e depois correr atrás das demandas. Então, como eu comecei essa live falando, primeiro eu sou filha de um bom pai. Se eu esqueço isso, se eu deixo de ter relacionamento com isso, todos os meus outros cargos começam a sentir a falta disso. Então, se tu não cuida, se tu não alimenta daquele relacionamento da mesma forma, se eu não alimentar o meu vínculo com os meus filhos, a gente vai se distanciar. Se eu não alimentar o meu vínculo, o meu relacionamento com o meu marido, a gente vai se distanciar. Da mesma forma com Deus, porque aí a gente entra num automático e começa a achar
que tá, não, tá tudo bem. Eu postei um vídeo bem polêmico, até hoje eu tô sendo bem cancelada com ele, que foi o dia que eu dei uma saudação com a Glória no canguru, e eu coloquei, né? Pessoas não vão na igreja por conta de terem bebê. Eu e a minha bebê, na nossa semana mais tranquila. Então, a minha bebê, ela não vai ser um impedimento para eu buscar o Senhor. Eu pedi essa bebê a Deus. Ele me entregou a bebê que eu pedi. E aí agora eu vou deixar de buscar ele porque eu tenho uma bebê? Para mim, não faz sentido. Então, filhos não deveriam ser algo entre tu e Deus. Marido não deveria ser algo entre tu e Deus. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas serão acrescentadas. Então, se a gente pega a palavra de Deus, a gente encontra vários exemplos de pessoas que, como Jó, perdeu tudo, mas não perdeu a presença de Deus. Então, que a gente perca tudo, mas não perca o essencial, que é a presença de Deus. E para a gente dar conta de tudo, a gente precisa alimentar o nosso relacionamento com Deus. Amém. Uma coisa tão simples, né? Que nem você comentou do vídeo, é uma coisa tão simples que, às vezes, no intuito, com o coração tão aberto de, poxa, vamos abençoar a vida De de alguém. motivar, As pessoas... né? Era para ser uma motivação. Só que isso, Nath, é algo que, assim, que é só a identidade firmada mesmo, faz com que a gente esteja firmada para passar. Porque foi algo que eu imaginava, nossa, eu vendo as pessoas serem canceladas, e agora a gente foi no troféu e também está sendo cancelado, e tudo está sendo cancelado, é a era do cancelamento. E eu penso, quando eu olhava pessoas que eu gosto tanto serem canceladas, eu imaginava, meu Deus, deve ser horrível passar por isso, meu Deus e tal. A gente tem o melhor amigo do Guilherme, é o Dave Leonardo, e ele é uma das pessoas que vivem sendo canceladas. Aí o nosso pastor do nosso namoro, o pastor Júnior Rostirola, que fez Café com Deus Pai, um sucesso que ganha almas para Jesus, etc. Aí o povo vai e cancela, falando que, sabe, o povo ele tá sempre disposto a lançar pedras, mas não tá disposto a construir as coisas. Então, a minha identidade fez com que, quando chegou esse dia mal, eu estivesse tranquilo no Senhor. E eu pensei que eu ia me abalar mesmo, de ficar assim, e E como, graças a Deus. São como você tá comentários lidando? muito são comentários muito ruins, tipo ativismo religioso nossa, falando tanta coisa, só que aí eu começo a olhar na ótica do que eu vivo. Eu sei o que eu vivo e eu não vivo o que as pessoas estão falando ali, sabe? Porque a tua filha tá desconfortável. Eu já viajei com a Glória para cima e para baixo no canguru e eu nunca fui cancelada de viajar com ela no canguru. Eu nunca fui cancelada de fazer compras no mercado com ela no canguru. Agora pregar eu fui cancelado, porque daí não pode. Sabe? Então, assim, eu comecei a ver se fazia sentido o que as pessoas estavam falando. E para mim não faz sentido. Então, eu voltei para a visão que Deus tem de mim, sabe? De filha, de quem eu sou em Deus, de não precisar provar as minhas obras para as pessoas. Eu sei da minha caminhada com Deus. Muitas vezes a gente se abala porque a gente está em falta mesmo. Muitas vezes a gente se abala porque, nossa, verdade, né? Eu fiz para me aparecer, porque a maioria é isso. É pregadora midiática, quer chamar atenção. Gente, eu sei como que eu tava naquele culto. Eu tinha viajado 7 horas de uma cidade, de Severínia, até São Paulo, para ir no Brás, para ver o meu esposo pregar. Eu nem ia pregar. E o pastor falou: Mariel, eu queria te chamar para dar uma saudação. Eu tava com a minha bebê no canguru, eu fui com a minha bebê no canguru. Eu sei o sentido, como foi a situação. Então, uma pessoa me falar que eu fiz aquilo para chamar atenção, não é verdade. Então, não vai me abalar, sabe? Eu coloco na balança do. Isso faz sentido, porque eu não tenho problema em receber uma crítica construtiva. Algo que faça, não, Mariel, talvez, tudo bem, eu vou ouvir, aí vai me abalar. Se eu tiver errada, o que a pessoa tá falando faz sentido aí, eu vou ficar abalada, eu vou falar assim, nossa, errei, poderia ter feito diferente. Agora, quando eu tô vendo, igual o povo, troféu gerando salvação, é para exaltar homens. Eu estava lá, eu via as pessoas falando que se não fosse Deus na vida delas, nada daquilo estaria acontecendo, sabe? Então, não faz sentido. Eu ouvi o que eu tô ouvindo, vendo o que eu vi, e aí eu volto a dizer, é uma era do cancelamento que se tu tá fazendo, tu vai ser cancelado, se tu não tá fazendo, tu vai ser cancelado, se tu prega com bebê, tu é cancelado, se tu deixa de ir pro culto, tu é cancelado. Tudo, daí tu tem que buscar, o que Deus me chamou para fazer? Eu vou fazer, independente de ser aprovada por homens ou não, porque isso é o que a Bíblia me ensina a fazer. A gente tem que, na verdade, tomar muito cuidado. Eu esses tempos atrás, postei
postei uma palavra e as pessoas nem sempre concordam 100%, né? Aí teve uma moça que ela começou a colocar: ah, esses crentes, coração não existe, coração é só um órgão que bomba, tal. E eu comecei a postar os versículos para ela, né, da Bíblia, da parte que falava sobre coração, sentimento, vontade, enfim, mente, tal. E ela continuava insistindo, insistindo, até que ela não tinha mais argumento. Aí sabe o que ela me disse? Aí a partir daquele momento, a partir daquele dia, eu falei assim: eu não respondo mais ninguém. Isso. Porque a última palavra dela foi assim: ai, moça, fique em paz, eu só mandei essa mensagem porque eu queria causar. E é Aí eu falei: isso. ah, tá, então eu entendi o propósito das E aí a pessoas. gente tá ali gastando a nossa força, a nossa energia, sabe? É exatamente isso. Porque E não adianta quando eu você comecei, ficar explicando, explicando, que eles entram com uma mente fechada. É igual a pastora Sara é Mendes, ela fala: pérolas não aos adianta. porcos. Não adianta você querer ajudar alguém que não pediu ajuda. Ele vai estar com o coração fechado, ele só vai querer falar, falar, mas não vai ouvir o que você tem para falar, né? Eu falei: a partir de agora eu não respondo É mais. desse jeito. E foi o que eu fiz. Eu falei assim, gente, eu não vou nem entrar. E aí o meu marido, minha amiga, todo mundo lá ia, tentava me defender. Só que hoje em dia já tá lá, já tem sei lá quantos mil comentários. Eu não abro mais para ver os comentários. Porque eu falei assim, gente, não tá acrescentando em nada isso daqui. E se a gente não vigiar, chega uma hora que nem todo dia a gente tá 100%, né? Exato. Realmente. Mas, Mariel, muito obrigada Obrigada. mesmo por tirar esse tempo para poder abençoar os nossos corações com o seu testemunho, né? Inspirar as nossas vidas com a vida de transformação em Deus que você tem. Eu acho lindo, eu queria muito que você estivesse aqui, porque eu sabia que poderia abençoar muitas vidas, inclusive vai ficar gravada essa live. E aí eu acredito que pessoas que não estiveram aqui vai ter a oportunidade de assistir depois e vão ser abençoadas, eu creio, em nome Amém. de Jesus. Muito Amém. obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Vocês que estiveram aí. Deus abençoe vocês. Continuem buscando direcionamento no Senhor e não passem por momentos difíceis sozinhos. Se puderem reter algo dessa live, que seja isso. Busque a Deus e peça para Ele mandar pessoas para passarem por momentos difíceis contigo, porque a gente não foi criado para viver só. A Bíblia nos diz isso. É melhor ser dois do que um, porque um ajuda o outro. Se um tá fraco, o outro levanta. Se a gente tá passando frio, o outro aquece. Então não passem um momento difícil sozinho. Busque ajuda. Amém. Muito obrigada. Para quem não segue a Mariel, siga ela, porque é uma benção. Os conteúdos lá, tem hora Amém. que ela coloca alguma coisa de humor lá. Esse dia do bolo de aniversário, muito legal. Ai, gente. Eu assisti umas 2 vezes para ver se era você que estava cantando ou se era o É meu. dublada. Mas Ai, muito ai. legal, gente. Deus Obrigada, abençoe. né? E para vocês que querem assistir os próximos, né, podcast em forma de live que a gente vai fazer aqui, vocês fiquem aqui com a gente também, que vai ser bênção, tudo isso para abençoar o seu coração, em nome de Jesus. Obrigada, Amém. Mariel. Um beijo. Um beijo para você, para sua família. Muito Amém. obrigada. Fiquei muito feliz de Obrigada. ver. Deus Deus abençoe. abençoe vocês, gente. Fica Tchau, com Deus. tchau. Um abraço.